Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Estou aqui meio descentralizado. Pá. Queridos irmãos, queridas irmãs, você já percebeu? Muito obrigado a você que está chegando ao nosso canal. Muito, muito, muito obrigado. E eu gostaria, né, que junto com a visualização que você faz, você pudesse dar um like, né? Seria uma aprovação. Aí esses canais do YouTube, ele pede isso. É uma forma de interação, é uma forma do YouTube retribuir aquelas pessoas que têm um canal e que de alguma forma estão interagindo com a comunidade por meio do YouTube. Então, se você puder, junto com a visualização, dar um like. Eu sei que os vídeos do missionário são grandes, né? Não dá para assistir tudo, né? Mas se você pudesse fazer isso, a gente agradeceria. Muito obrigado a você. Você já percebeu, meu irmão, minha irmã, que para a Igreja Católica, a vida de Jesus é de fundamental importância. Não há nada na vida de Jesus. A Igreja Católica, ela não é a igreja do livro. Observe isso. Eu estou aqui com o nosso lecionário semanal. Toda a leitura que a gente tem diariamente da liturgia está aqui. Esse tem um outro, do mesmo tamanho, que são os domingos. Aqui não tem os domingos, né? Mas as leituras semanais todas estão aqui de segunda a sábado, né? E a igreja, ela não é a igreja do livro. Ela é a igreja do verbo, é a igreja da palavra. Então a igreja, ela não se sustenta apenas e tão somente dos ensinamentos de Jesus, das palavras de Jesus. Aquilo que ele ensinou, as pregações, os sermões, não. A igreja se importa dos eventos que cercaram a vida de Jesus. Do nascimento, da anunciação à ascensão. Tudo na vida de Jesus, observa que nós celebramos. Quantas pessoas na Sexta-feira Santa, que a igreja traz isso para nós milenarmente. Quantas pessoas que creem em Jesus, mas esse negócio de Semana Santa, de Tríduo Pascal, deixa esse negócio para lá. A gente aproveita para bagunçar, para fazer o que a gente quiser fazer, e não está nem aí, não está nem ligando. Mas para a igreja, não. Para a igreja, não. Para a igreja é um dia que precisa ser venerado, respeitado, silenciado, num silêncio interior, num silêncio de meditação, aquilo que há 2000 anos Jesus fez por nós. A igreja, com sabedoria, tirou um domingo do ano para ser a Páscoa anual. Em cima daquela Páscoa histórica que aconteceu naquele domingo de 2000 anos atrás. Não é outra Páscoa. Simplesmente é uma festa tão grande. O que aconteceu com Jesus? Deus o ressuscitou dos mortos. Isto é uma luz que não pode ficar debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada num lugar alto. Ela precisa ser exposta. Então a igreja escolheu um domingo do ano para que aquela festa que ela celebra semanalmente, a cada primeiro dia da semana, que é o domingo, em um domingo específico do ano fosse celebrada a Páscoa anual. E aí vai ter um desdobramento ao longo dos anos
para que cheguemos na Semana Santa, tal como temos hoje, para contemplar todos os mistérios que envolve a Páscoa, que envolve a paixão de Jesus Cristo, a começar pelo Domingo de Ramos. Com mais um tempo, nós temos a Quaresma, um período de preparação, para a Páscoa, e depois vamos ter um período de prolongamento da Páscoa. É tanto que estamos agora na oitava de Páscoa, a oitava de Páscoa. Então, este período, ele vai terminar lá na solenidade de Pentecostes. Começou lá na quarta-feira de cinzas, e este tempo litúrgico, vai terminar lá em Pentecostes. Se tivemos 40 dias na Quaresma preparando, agora temos 50 dias de prolongamento deste evento. Observe a grandeza da liturgia, observe a sabedoria da igreja, trazendo para nós, com seriedade, com sobriedade, os eventos que cercam a vida de Jesus Cristo. 50 dias. Que não é simplesmente para a gente dar aleluia, glória a Deus, porque Cristo ressuscitou. É um período para a gente observar. Ressuscitei? Sou uma nova criatura? O meu batismo está valendo apenas? O meu crisma, a minha primeira Eucaristia, o meu matrimônio, o sacramento da ordem? Aquele sacramento da unção dos enfermos que recebi, que já estava desenganado. Todos disseram que era o meu fim. Mas, misteriosamente, milagrosamente, eu estou aqui, curado. O que estou fazendo com aquele sacramento que recebi? Que estou devendo a ele esta vida que tenho. Posso dizer que, daquele dia que recebi o sacramento, que o sacerdote foi ao hospital, foi lá em casa, estava lá acabado. Eu posso falar de um antes e de um depois daquele sacramento. Páscoa, a ressurreição é para isto. Jesus me ressuscitou, me tirou do buraco, todos estão aqui, os laudos, o testemunho médico. Foi um milagre, os próprios médicos, não, isso aqui só pode ser um milagre. Porque não fomos nós que fizemos isto. Não foi a cirurgia, não foram as medicações, não foram nada disso. Isso aqui foi um milagre. Páscoa, eu já ressuscitei com Cristo. O meu corpo está sadio e a minha alma está perdida. Então temos 50 dias para louvar, para glorificar. Por favor, queridos, só uma coisa. Eu não devo apenas orar, jejuar e fazer caridade na Quaresma. Eu não devo cantar aleluia e glória a Deus somente nestes 50 dias de Pentecostes, neste prolongamento da Páscoa. É tempo, este período agora de Páscoa, oitava de Páscoa, estes 50 dias, que vai terminar este tempo com a solenidade de Pentecostes, eu não confessei. Eu não estou cantando um aleluia verdadeiro. O meu aleluia está pela metade. Eu não confessei. Eu continuo aquela pessoa velha. Parece que eu não fui batizada, eu não recebi o crisma, a primeira Eucaristia. Parece que eu não recebi o sacramento do matrimônio. Eu não recebi o sacramento da unção dos enfermos. Eu não recebi o sacramento da ordem, da reconciliação. Eu estou a mesma pessoa. Eu quero cantar este aleluia diferente. Eu quero cantar esta ressurreição de forma diferente. É hora de ir lá com o sacerdote, com Jesus Cristo. Inclusive confessar que desperdiçou este período de preparação, este retiro espiritual, anual que a igreja traz para nós, que é o retiro da Quaresma, começando
pela quarta-feira de cinzas? Se a quaresma começa pela quarta-feira de cinzas, a Semana Santa começa com o domingo de Ramos e o Pentecostes vai começar com a ressurreição de Jesus Cristo. É lindo isso, né? Eu sou um apaixonado pela igreja, queridos. Você sabe aquela parábola que Jesus contou, que o cidadão encontrou lá no campo, aquela joia preciosa, o tesouro, né? Eu me sinto um pouco assim. Porque a igreja é tão linda, é tão bela, é tão bela. É uma pena que a gente não conhece, que a gente não estuda. E que os mecanismos de transmissão desse conhecimento são um pouco restritos. Mas a igreja é bela, é bela. Quando a gente se depara com as verdades da igreja, a igreja não faz, querido, ela não barganha. A igreja católica, ela não barganha. Ela acolhe a todos, ela quer amar a todos, ela quer que todos cheguem ao seu aconchego, mas ela não barganha. A mensagem dela é esta. O padre, o bispo, até o papa podem falhar. Podem ser reticentes, inconstantes, inconsequentes nas suas funções. Mas não confundamos a vida moral de ninguém com a igreja, com a postura da igreja, com a idoneidade da igreja, na sua essência. Não na periferia dos seus filhos, não na minha periferia. Se eu sou um sem vergonha, um ordinário, é porque eu não quero honrar a minha mãe igreja. Batamos no peito como a gente confessa. Por minha culpa, por minha máxima culpa. Por minha culpa. Não o erro da igreja. Olha aqui. Eu era um daqueles que dizia, a igreja católica, os católicos são errados porque eles não têm Bíblia, os padres não ensinam a palavra. Não existe igreja que maneje mais a Bíblia. E não a Bíblia pela metade, desculpe o termo que não é bem pela metade. A Bíblia, no seu cânon, aquele cânon cristão, que não é o cânon de Lutero. Qualquer estudante com sabedoria, com honestidade intelectiva, sabe que Lutero cometeu um crime contra as Escrituras. Um crime. A Bíblia cristã compra um exemplar da Bíblia católica e você vai ver o cânon, o verdadeiro cânon. A Igreja Católica não acrescentou. O protestantismo tirou, subtraiu. O protestantismo interferiu no cristianismo em 15 séculos de história. Subtraiu, dizendo serem livros apócrifos. Os livros apócrifos não fazem parte do cânon da Sagrada Escritura. E para a gente ter uma ideia da arbitrariedade de Martinho Lutero, ele não quis mexer simplesmente no Antigo Testamento. Estude lá, veja lá. Quantos livros ele queria tirar do Novo Testamento? Ou seja, os 27 livros do Novo Testamento iriam deixar de ser 27 livros. Iriam deixar de ser 27 livros. Lutero morreu dizendo que a carta de São Tiago era mentirosa, uma carta de palha, inválida, inútil. Porque São Tiago, de certa forma, não vai contra, mas contradizia as posições de Lutero. Que Lutero dizia, a salvação é só pela fé. O homem é justificado apenas somente, inclusive ele acrescentou esta palavra, somente. Para solidificar a sua mensagem, ele colocou aqui somente.
Depois as outras traduções tiraram. Quando a gente vai estudar o que foi tirado, o que foi colocado, as aberrações, as subtrações, ou seja, aquele texto de Apocalipse, ai de quem tirar ou de quem acrescentar alguma coisa. Lutero fez. O protestantismo fez isso. O protestantismo é a religião da subtração das escrituras. Isso são fatos, irmãos. Isso aqui não é apontar o dedo, isso aqui não é teróide, não, mas é verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Simplesmente muitas pessoas não querem, a pretexto da verdade, de que andam com a verdade, de que têm a verdade, que pregam a verdade, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é mentira. Até porque a verdade tal qual é, não é falada. E pior é aqueles que sabem da verdade. É claro, é óbvio que muitos não sabem da verdade, não conhecem a verdade, compram aquilo que lhes foi transmitido, da maneira que lhe foi transmitida e aquela é que é a verdade. Ou seja, a verdade não é nem a Bíblia, a verdade é a interpretação que determinadas pessoas dão do texto sagrado. Até porque o texto sagrado, ele não se interpreta a si mesmo. Ele precisa de uma instância que o interprete. O que o pastor Sidney falou é a mais pura verdade. Ele é o anjo da igreja. Ai de quem se levantar contra o ungido do Senhor. E aí eu aplico no povo aquilo que eu quero. Do meu jeito, da minha maneira. Eu me acho superior às escrituras porque eu sou o intérprete dela. Cada igreja tem a sua interpretação. É uma interpretação à imagem e semelhança do seu líder. É a imagem e semelhança do seu líder. Então a Igreja Católica, queridos, cada dia do ano, por sinal, ela tem a liturgia das horas, focada na ressurreição de Cristo. A Páscoa de Jesus, ela não acontece apenas semanalmente, mas diariamente e a cada hora, Então a igreja católica é a igreja que mais adentra nas escrituras e não na Bíblia, segundo Lutero, mas a Bíblia segundo o cristianismo. Pegue um estudante sério, um professor de teologia sério, que ele vai mostrar esta realidade. Então a Igreja Católica, ela mergulha na palavra. É tanto que a cada 3 anos, a gente liturgicamente lê toda a Bíblia. A cada 3 anos, liturgicamente, a Bíblia é lida. Como deve ser lida no seu conjunto. Então, a cada dia, a Igreja traz para nós uma mensagem extraordinária, uma mensagem espetacular, uma mensagem sóbria, uma mensagem que nos faz viver a fé com intensidade. Eu menosprezei a igreja? Padre, Jesus, ele trabalha assim, ele quer trabalhar com o ser humano. Ele criou tudo, chamou Adão e disse, olha, dá nome aí, pô. Que você colocar assim e está resolvido. Ele que tudo pode fazer sem nós, ele quer precisar de nós. Ele quer que sejamos seus colaboradores. Então a necessidade do sacerdote. O sacerdote, o bispo, o papa diz, não estão aí de enfeite. E a teologia católica, ela mostra a colocação, o assentamento de cada um no seu devido lugar, e não começou depois do imperador Constantino.
a gente encontra nos textos sagrados. Se é que eles são verdadeiros, são críveis, né? Se é que merecem alguma credibilidade. Porque quem diz que o texto é irrefutável, é crível, e não respeita, quer pegar o fato literário que aqui está, e quer dizer, não foi assim, não foi desse jeito, aí já começa um outro problema, uma outra problemática. Eu aceito o livro segundo a minha interpretação, segundo aquilo que eu acho que tem que ser, aquilo que se assenta dentro da minha agremiação, aquilo que me favorece, aquilo. Ou seja, a Bíblia, o texto sagrado, é um instrumento para o meu ego, para a minha edificação. Então eu vou lá com Jesus. Jesus quis o padre, o sacerdote, o bispo, o papa. Ele quis os fundamentos visíveis da fé, então eu preciso chegar lá. Eu fracassei. Eu tenho vergonha do meu pecado, como Adão e Eva que esconderam-se. Eu sinto, eu estou nu, estou despido. E eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de confessar, eu tenho vergonha de me expor diante da estrutura que Jesus... Ou seja, eu tenho vergonha de Deus, porque quando eu tenho vergonha de contar o meu pecado, a coisa errada que eu fiz ao sacerdote para receber o perdão, eu estou fazendo, repetindo Adão e Eva que esconderam-se quando do seu pecado, porque o pecado nos deixa nus, nos desveste. Eu estou aqui porque eu tenho vergonha de Deus. Neste período, na oitava de Páscoa, nestes 50 dias, estou aqui para pedir perdão. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu não estou bem, eu não estou feliz. Eu acho que estou bem. Eu acho que estou abafando. Eu acho que eu estou dando as cartas, mas não. Eu preciso deixar esta vida. Estou aqui, Jesus Cristo. Estou aqui para receber o teu perdão, através do teu ministro, que pode até ser mais pecador do que eu, mas o problema dele, ele resolva lá. Por sinal, se nem ele crê no que ele é, eu creio. Mesmo com a minha vergonha, não foi fácil chegar aqui, diante do sacerdote. Mas Deus me deu graça de chegar, porque estou crendo que ele é o teu representante, ele é o teu ungido, ele é o teu escolhido para esta função de perdão, de misericórdia, de reconciliação. E aqui estou, Senhor, porque preciso da tua graça. Eu quero cantar um aleluia da ressurreição de maneira plena, autêntica, firme, sólida, sóbria. Eu não quero cantar o aleluia com fingimento, com duplicidade, com reticência. Eu quero cantar a Páscoa, o aleluia da ressurreição. Não é linda a igreja, queridos? No sábado à noite, da vigília pascal, assim como eu falei para vocês, os simbolismos daqueles alimentos um pouco, superficialmente, né, da Páscoa, né? As ervas amargas, o pão, o sangue, e por aí vai, né? O pão sem fermento, aquela coisa toda, e como deveria ser comido. Veja o grande simbolismo que a gente encontra na liturgia da Páscoa, a vigília pascal. A igreja está escura. 40 dias nós passamos sem cantar o glória, sem cantar o aleluia, né? Aí é feito fogo lá fora. Ali era para ser feita uma fogueira. Nas pedras, né? Cercada de pedra, um altar de pedra. E ali é feito um fogo, o fogo que brota da pedra.
Jesus é a rocha viva. Ele é o nosso rochedo, a nossa força, a nossa fortaleza. De lá brota água, de lá brota fogo. A pedra, ela expele fogo. Aí o círio pascal é aceso. Aí o sacerdote vai entrando na igreja que está escura, as lâmpadas todas apagadas, né? E cada um começa a acender a sua vela, a sua pequena vela, naquela vela grossa, grande, que é o círio pascal. E aos poucos, aquele lugar que estava escuro vai iluminando-se. É isso que é a Páscoa de Jesus. Aí começa o glória, aí canta-se o glória. A gente exulta a grandeza de Deus. Ele venceu a morte. Irmãos, isso aqui não tem preço. A liturgia, nós precisamos descobrir essa pérola preciosa que é a nossa igreja, que é a liturgia. É algo tremendo. Atinge as nossas entranhas. Aquele lugar que estava escuro agora é iluminado com a luz de Cristo. Eu preciso cantar este glória da ressurreição a partir da minha vida, que agora está iluminada com Cristo. E esta iluminação passa pela quarta-feira de cinza, pelos 40 dias da quaresma, pela confissão. É assim que a nossa vida vai sendo iluminada, queridos. A palavra, ela não é uma palavra estática, fria, sombria, reativa. É uma palavra ativa, proativa. Por isso que a fé sem obras é morta. Não me adianta a palavra se ela não se transforma e não se traduz em palavra de Deus na minha vida, em movimento, em ação, em atitude. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Está falando besteira. Está falando besteira. Estou aqui, Jesus Cristo. Estou aqui, Jesus Cristo, porque estou fraudando o aleluia do Pentecostes, da ressurreição de Jesus. Porque, na verdade, a minha vida continua em trevas. Eu continuo escuro, na escuridão. Continuo às apalpadelas, porque ainda não aceitei a tua luz, mas eu quero, mesmo atrasado, mas há tempo. Como disse Santo Agostinho, né? Tarde te amei, mas há tempo, Então estou aqui, Senhor, para reencontrar-me contigo, para restabelecer a aliança que o Senhor tem comigo. Estou aqui, Senhor. Estou aqui porque eu preciso da tua luz, a luz da ressurreição, a luz que dissipa as trevas. Quanta treva na minha vida. Ressurreição é isto, queridos. Eu escrevi uns negócios aqui sobre essa liturgia de hoje. A primeira leitura, Atos capítulo 2, 24. Mas Deus o ressuscitou. Mas Deus ressuscitou a Jesus, porque não era possível que a morte o dominasse. Mas Deus ressuscitou. O que tem antes desse mas? Leia o versículo 23. Ele foi entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Antes deste, mas Deus o ressuscitou, o que tem antes? Vós o matastes e o suspendestes numa cruz. É tragédia, é dor, é infâmia, é humilhação, é desprezo, dissolvências, subtrações, e por aí vai. Todavia, não importa o tamanho da sexta-feira, o tamanho da traição, o tamanho da angústia, o tamanho do sofrimento, a proporção da morte, a tragédia da cruz, não importa, mas Deus o ressuscitou
Porque não era possível que a morte o dominasse. Muitos de nós não aproveitamos a quaresma, queridos, porque achamos que era possível que a morte nos dominasse. Não aproveitamos a quaresma porque credenciamos a morte, a humilhação, como a senhora da nossa vida. Como uma situação que determina a nossa história. Não era possível que a morte o dominasse. Nos apossemos desta palavra. Oitava de Páscoa. Não é possível que a morte me domine. Não é possível que a morte me domine. Deus me ressuscitará. Deus me ressuscitará. Apesar dos pesares, apesar da sexta-feira que nos trava, que nos restringe, que nos submete à infâmia. Até porque a infâmia do cristão ela é exposta. Ele está sempre na cruz do meio. Nunca o cristão está da direita ou da esquerda. Sempre ele está na cruz do meio. Que é exatamente para ser ultrajado, é para ser humilhado, é para ser cuspido, é para ser ridicularizado. Porque as forças negativas, elas comprazem-se. As forças negativas, antagônicas a Deus e a sua imagem e semelhança, é o escaravelho, que gosta não das flores que estão no jardim, embelezando, mas elas gostam do cocô, do esterco, aquele monturo de cocô, eles gostam da lata do lixo. Satanás é isso, ele gosta da lata do lixo para apontar o dedo para nós. Então, por isso ele tem que nos expor. Não importa o tamanho da sexta-feira. Não importa. O importante é que, mas Deus o ressuscitou. Porque não era possível que a morte o dominasse. Nos apossemos desta palavra. Eu gosto daquela canção da Beatriz, uma cantora protestante. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Me veio aqui e deixo dizer. Tem coisas que eu não preciso deixar de dizer. Quando eu vim para a Igreja Católica, eu não precisei rasgar minha Bíblia. Eu tenho umas 3 Bíblias aí da minha vida lá atrás. Inclusive a minha mãe me deu uma com a harpa cristã. Eu acho que foi uma Bíblia que foi produzida pelo Centenário das Assembleias de Deus lá em Belém do Pará, uma grande festa que teve lá no estádio do Mangueirão. E ela trouxe essa Bíblia, autografou, né? Quando eu vim para a Igreja Católica, eu não precisei rasgar. Por sinal, eu leio nelas. Quanto estudo eu faço a partir delas? Vou buscar material lá. Para comparar com a Bíblia Católica, o que foi alterado, o que não foi alterado. A Igreja Católica, ela fala conciliarmente, magisterialmente, documentalmente, que nas igrejas dos nossos irmãos protestantes há elementos salvíficos. Quando foi que a Igreja Católica apontou o dedo para o irmão protestante? Eles estão perdidos, estão no inferno e não sei o quê, lá não tem nada de bom? Não. Lá eles têm coisas boas, maravilhosas. Um dia desse o Dom Francisco disse assim, lá tem pessoas mais santas do que eu. Tem pessoas íntegras, puras, pessoas de Deus, pessoas compromissadas com Deus, que amam o próximo, que respeitam o próximo. Então eu não precisei rasgar minha Bíblia para vir para a Igreja Católica. Eu não me tornei católico, eu não passei para a Igreja Católica, ou seja, Deus não me trouxe para a Igreja Católica para eu ser pior do que eu era
Antes eu não amava, eu não respeitava os católicos. Essa é a grande verdade. Eu era um fingido. Quando eu fazia qualquer obra de caridade para um católico, eu tinha um objetivo definido. Isto aqui é o laço para eu trazê-lo para a minha igreja. É o proselitismo, que não deve ser confundido com a missão, o ide de Jesus. Precisamos converter as pessoas a Jesus. A Jesus. Eu tinha que converter a minha igreja, o meu segmento. A minha igreja, no meio de tantas, era a única certa. A Igreja Católica era a mãe das igrejas perdidas. A Igreja Católica era a mãe das igrejas perdidas. Então eu não vim para cá, queridos, para ter ódio. Eu não recuo na verdade. Eu não recuo naquilo que tem que ser dito, naquilo que são fatos. Aqui a gente discute. Aqui a gente discute. Eu lembro que há uns anos atrás a gente tinha um Jeep velho aqui, e eu vinha, eu acho que do seminário, quase 11 horas da noite. Aí quando eu cheguei ali na entrada, são uns 3 quilômetros de lá para cá, e uns 4 ou 5, dependendo para onde a pessoa vá, tinha um monte de irmãos, todo de paletó, que saíram da igreja, e o ônibus aqui é difícil. Eram uns cinco que estavam lá, todo de paletó, gravata, e eu vinha só eu no carro de lá para cá. Parei. Ei, irmão, rapaz, o ônibus não passa, passou um que estava aí, estamos aqui, não sei. Entra aí. E viemos conversando, ainda fui deixar ele na frente da casa deles. Todos eles. Aqui, a gente não abre mão. A gente conversa, é assim, 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 assim. Mas eu não vim para a Igreja Católica para odiar o irmão protestante. Até porque se eu amar apenas os que me amam, se eu cumprimentar apenas os que me cumprimentam, que me aplaudem, o que é que estou fazendo demais? Eu fiquei pior do que o que eu era lá. Quando lá eu estava, claro que fazendo algo em consciência que estava fazendo o melhor de mim e dando o melhor de mim. Eu queria que o católico se convertesse para ir para o céu. Por isso fazia o que fazia. Em uma consciência sã de estar cumprindo e obedecendo a Jesus Cristo. Hoje eu não posso dizer isto. De maneira nenhuma. Até porque eu sou católico. Não sou como deveria. Estou muito longe da meta. Mas a cada dia, as apalpadelas, estou tornando-me. Eu não posso dizer que a Igreja Católica está no inferno, que o irmão lá está no inferno, está perdido, lá não tem nada de bom, ele não merece o meu respeito. O quê? Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar o outro. Um umbandista, o espírita, o que quer que seja. O que quer que seja, queridos. Então eu não vim para cá para desprestigiar, para despersonalizar, para... Não tem esta função. Porque muitos fazem o que fazem, como eu fazia o que fazia, na ignorância. Na ignorância. E é somente quando o homem busca conhecer a sua ignorância, como disse Sócrates para o seu discípulo, em função do que disse a vidente de Delfos. Quem é o homem mais sábio da Grécia? Ela disse, Sócrates. Quando seu amigo disse-lhe, ele disse assim, ela disse que eu sou mais sábio que os demais sábios, porque eu conheço a minha ignorância. Quando o ser humano busca conhecer a sua ignorância, ele começa a mudar.
E eu reconheço que eu, como protestante de nascimento, era um ignorante em relação aos meus irmãos católicos. Um ignorante. Porque se tem alguém que usa a palavra de Deus, a Bíblia é a Igreja Católica. Se tem alguém que valoriza as coisas de Deus, é a Igreja Católica. E eu não estou dizendo que os outros não valorizam. Hoje eu estou falando porque eu posso testemunhar isto dia após dia. Eu sou testemunha daquilo que estou falando. Se eu pratico coisas erradas na Igreja Católica, é porque eu sou um safado, um cínico, um cachorro, um ordinário. Mas não que a Igreja Católica mande. Se eu não conheço Jesus na Igreja Católica, é porque eu sou um sem vergonha, um cachorro, um ordinário. Mas não por culpa da igreja. Não por culpa da igreja. Então isto eu preciso dizer hoje. Totalmente. Mas lá, o que eu dizia era literalmente por ignorância. Era por ignorância. Então a hora que o meu irmão protestante, o espírito, seja quem for, precisar de mim, só se eu não puder. Só se eu não puder. Porque na hora da dor a gente chora junto. A dor que ele sente eu também sinto, a dor que eu sinto ele também sente. Pode não ser a mesma minha, mas também é dor. Embora tenha outro nome, tenha outra dimensão, outra proporção. E se eu passar ao lado do meu irmão, se eu tenho um carro, ele está lá, ela está lá no ponto de ônibus, com um monte de sacola, uma pessoa idosa com... E eu viro a cara, eu passo de largo. Era melhor ter ficado lá. Não, ele é protestante. Eu vou trabalhar de pedreiro na casa dele. Tá precisando? Estou aqui. Eu levo a máquina de solda, vamos trabalhar, vamos fazer o... Vamos. Opa, ei. Aqui para. Tem cada testemunho que eu poderia falar, escrever um livro para isso. Opa. Não confunda as bolas. Coloque limite. Ponha limites. Saiba se impor, saiba se estabelecer. Saiba se estabelecer. Então, para mim, não há nenhuma dificuldade. Claro que tem hinos, músicas protestantes que são antilitúrgicas, vão contra a teologia, ferem os princípios teológicos da igreja. Nós temos que filtrar isso. Mas não podemos odiar os nossos irmãos. Porque se isso fizermos, querido, nós estamos, mas literalmente perdidos. Aí a quaresma não resolveu nada, Pentecoste não resolveu nada, Crisma não resolveu nada, batismo não resolveu nada, porque continuamos pessoas escuras, pessoas velhas. Eu acho que tá bom. Davi morreu. Foi sepultado, o seu túmulo está entre nós. Davi morreu, foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós. Mas Jesus, Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Creiamos na ressurreição. Creiamos na ressurreição, meus irmãos. Creiamos na ressurreição. É por isso que o evangelho de hoje traz para nós 3 mensagens que Jesus deu às mulheres. O evangelho é Mateus capítulo 28, do 8 ao 15. A primeira mensagem, alegrai-vos. Alegrai-vos. Não é possível a gente anunciar a ressurreição com a cara de velório, queridos. Ainda que tenhamos que sepultar o nosso filho, o nosso irmão, o pai, a mãe, o amigo.
alegrai-vos. Alegrai-vos. Isto aqui, queridos, tem uma dimensão messiânica extraordinária. O Messias ressuscitou. Alegrai-vos. Jesus disse para as mulheres, alegrai-vos. Tomemos posse desta palavra hoje. Não tenha medo de dizer para Jesus, Senhor, como eu posso me alegrar? Levar o corpo do meu mestre, não sabemos onde ele foi colocado. Como eu posso me alegrar se matar o meu Senhor? Esqueça Deus, queridos. Como posso me alegrar se mataram aquele homem tão bom, aquela pessoa tão boa? Dava comida para os pobres, saciava os sedentos, vestia os desnudos, visitava os necessitados, os doentes, os presos. Como posso me alegrar, Senhor? Como posso crer na ressurreição? Se o meu quadro é esse, olha aqui a situação que eu estou vivendo. Olha aqui, Jesus, o que estamos passando. É o imperativo, Jesus está dizendo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos já na quinta noite, na sexta noite, alegrai-vos já na sexta. Alegrai-vos, porque a ressurreição é certa. Alegrai-vos. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Alegrai-vos. Não é fácil, queridos. É uma palavra profética pascal. Esta palavra só pode ser compreendida à luz da ressurreição de Jesus Cristo. É uma profecia pascal. Se nós não cremos na ressurreição, isso aqui não tem valor. Se não cremos na ressurreição, isto de nada vale. A segunda mensagem. Não tenhais medo. Não tenhais medo. O medo paralisa, o medo dificulta. O medo nos faz viver de portas fechadas, como os discípulos estavam, né? Trancados. O medo faz isso. Jesus diz para nós, não tenhais medo. Não tenhais medo. O que é que nos está paralisando? O que é que nos está confinando? O que é que está tirando de nós a coragem, que já tirou a coragem? A única força que tivemos foi de fechar as portas e colocar trancas. Estamos aqui retraídos, acabrunhados. Somos poucos. Olha o Golias que está lá fora, o tamanho dele. O que nos está amedrontando? A terceira mensagem, ide a Galileia e dizei aos meus irmãos que lá me encontrarão. Nós temos coragem de ir às Galileias, queridos? Às periferias? Aos lugares de exclusão? Aos despersonalizados, aos despossuídos, aos famintos? Aqueles que a gente não quer nem tocar nas mãos? Aqueles que a gente quer passar de largo deles? Quando deres um copo de água a um desses pequeninos, foi a mim que deste. Lá me verão, lá na Galileia, naquele território pagão, né? Eles têm lá uma proximidade com aqueles povos lá, que lá rola de tudo, não são judeus puros, não são os tementes a Deus, não são da estirpe dos fariseus, dos separados, daqueles que
paga o dízimo até da hortelã, lá me verão. Naquele território. Lá me verão. Lá me verão. Onde é que nós estamos procurando ver Jesus, queridos? Em quem temos visto o ressuscitado? Por que não encontramos o ressuscitado? Será que nós não estamos no lugar errado? A gente só quer ver Jesus no meio dos santos, dos puros. Aqueles que são hermeticamente o espelho da santidade. O espelho da santidade. A gente não tem coragem de ir às Galileias, querido, de hoje. Às periferias de hoje. Não temos coragem de ser cristãos samaritanos. O cristão que não é samaritano, ele não sabe nada de ressurreição. Ele é um teórico, ele é um abstrato. Ele é um teatro, ele é um nada. Ele é um nada, ele é um cínico, ele é um palhaço. Ele é um manipulador da Bíblia. Ele é um manipulador da Bíblia. Aquele que passa de largo, aquele que se ausenta, aquele que se distancia, aquele que vai pela outra rua. Ele não conhece nada, mas nada de Jesus. Ele é um daqueles que na hora do aperto foge, como os discípulos de Jesus. Ele é um daqueles que vende Jesus. Ele é um daqueles que traz Jesus. Mas uma das características da ressurreição, é a defecção, a subtração da fé, o pecado. O discípulo de Jesus, ele mostra que é discípulo de Jesus quando ele reconhece o seu pecado. Quando ele reconhece a quaresma, quando ele reconhece o sacramento da confissão. Ele mostra que é discípulo de Jesus quando ele reconhece que precisa voltar à casa do Pai, porque ele saiu da casa do Pai, bom, bonito, com tudo que tinha, desperdiçou os bens que o Pai lhe deu, e ele precisa voltar. Quaresma é este voltar à casa do Pai. É reconhecer as suas cinzas, é reconhecer a sua escuridão, é reconhecer que precisa ser iluminado, reiluminado por Cristo. É reconhecer que precisa pedir perdão. Ser discípulo de Jesus não é estar em pé o tempo todo. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas ser discípulo de Jesus também significa cair, reconhecer que caiu e voltar para receber o seu perdão. Sobre todos nós, queridos irmãos, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que hoje pede para nós, nesta oitava de Páscoa, neste início de Pentecostes, 50 dias de prolongamento da Páscoa, da ressurreição, de festa, mas é festa louca mesmo, festa bonita. Digamos nas periferias, aqueles que mais estão necessitados. Hoje cedinho, saindo lá do hospital, eu abracei uma senhora lá no lado. Abracei forte. Dei um beijo no rosto dela. Eu disse: Jesus ressuscitou, minha querida. Creia, acredite. Creia, acredite. Digamos nas periferias, as pessoas que estão não apenas no território periférico, mas que estão periféricas, sentiram-se, estabeleceram-se em si a periferia das periferias. Jesus ressuscitou. Mesmo no meio das nossas lágrimas. Falemos da ressurreição. Alegremo-nos, alegremo-nos. Alegremo-nos. Jesus ressuscitou. Não é possível que a morte o detenha. Não é possível. Amados, não há nada que possa deter-te. Não há nada que seja maior que a ressurreição de Jesus.
não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há frustração, não há decepção, não há nada, não há nada, não há nada que seja maior que a ressurreição. Digamos isso. Mesmo no meio das lágrimas, ele ressuscitou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não tenhamos medo de proclamar a ressurreição. Não tenhamos medo de proclamar a ressurreição. Sobre todos nós, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.